Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Eu Faço a Diferença, o podcast que tem o objetivo de trazer pessoas que fazem a diferença nesse mundo. E hoje, mais uma pessoa que faz a diferença está aqui comigo. Hoje eu apresento para vocês Edna Borges. E o objetivo do nosso episódio é promover uma reflexão profunda sobre o papel das pessoas dentro das empresas, abordando protagonismo, responsabilidade, comportamento, carreira e consciência profissional, tanto para colaboradores quanto para os líderes. Então, se você está aí numa empresa, se você lidera um time, eu quero que você compartilhe esse episódio, passe à frente, porque mais pessoas entendendo a pessoa como protagonismo da empresa, a gente tem certeza que a gente vai colher mais resultados. Edna, seja muito bem-vinda ao Faça a Diferença, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco do dia a dia que eu tenho dentro das empresas com você e com o seu público. Obrigada. Eu acho que é um assunto muito pertinente para a gente conversar, porque a gente culturalmente vem de empresas, né, num formato mais vertical, como a gente fala, onde alguém mandava, alguém obedecia, e essa era a hierarquia ali dentro. Uhum, E hoje a gente muda completamente os cenários das empresas, né? São muito mais colaborativas, com muito mais informação, com muito mais pessoas somando seus uhum, papéis e não disputando, embora a gente entenda que o mercado de trabalho ainda tem muita disputa, ainda tem uhum. muitas coisas ali dentro do mercado, mas assim, mudou muito, né, ao longo do tempo, a forma como as pessoas atuam dentro das empresas. Então, acho que isso vai somar muito para as pessoas entenderem um pouquinho dessa dinâmica. Eu quero que você comece se apresentando, fale quem você é, sua formação, né? E por que você caiu nesse mundo de auxiliar empresas a despertar esses times para o protagonismo. Vamos lá. Eu sou a Edna Borges, sou cristã, sou esposa, mãe, filha, amiga, e isso no meu papel pessoal. No meu papel profissional, eu sempre trabalhei em empresas onde eu tinha um papel de liderança e por conta disso eu fui buscar conhecimento para liderar pessoas, porque esse era o maior desafio. E era também o que me impulsionava. Então, fui atrás de formação, fiz psicologia organizacional, fui buscar neurociência para poder também aplicar isso no comportamento das pessoas dentro da empresa. E minha última formação foi em psicologia. Também tenho formação em análise de perfil comportamental, e com tudo isso, eu me vi na possibilidade de atuar em mais de um local, e a ideia é levar isso para várias pessoas e principalmente para o dono da empresa, porque quando a gente consegue fazer com que um dono abrace a ideia de que ele pode transformar a vida do colaborador, são muitas vidas que são transformadas. Então, quando você fala com um líder, claro, você vai transformar aquela equipe que está ali. Mas quando o proprietário entende qual é o papel dele, que ele pode não só ter lucro, produtividade, mas também transformar vidas, aí a missão está cumprida. Perfeito. E hoje você atua dando consultoria para essas empresas que normalmente estão com algum problema ali, Uhum, identificando no time, uhum. nos resultados, seja ele financeiros ou não, mas algo está errado e é chamado você para que traga essa clareza ao time, entenda onde está o problema e traga essa clareza. Eu entro na empresa com a ideia do RH estratégico. O que, que é isso? É onde você coloca as pessoas no centro. Em que sentido? Quem está atuando em qualquer atividade precisa entender qual é a estratégia da empresa e para onde a empresa quer ir. Então, Sim. por isso que a gente chama de RH estratégico. Porque a estratégia da empresa é compartilhada com as pessoas. E as pessoas sabem qual é essa estratégia e elas fazem parte disso e são responsáveis por alcançar a estratégia também. Sim. Perfeito. E antes, como a gente abordou aqui no início, a gente tinha um outro estilo de liderança, de hierarquia dentro das empresas. Eu acredito que o RH era um lugar de fato que era um banco de currículos que recebia ali uma oferta de uma prestação de serviço e contratava. Hoje a gente tem muito mais elementos, mais dados mesmo para contratar alguém, como é o Uhum. caso da análise comportamental, que você também tem isso como especialidade. Mas hoje se contrata pela pessoa, pelo comportamento, pelos talentos que você já vê ali no comportamento dela. Hoje muda o É. RH da empresa nesse sentido? As competências técnicas continuam sendo muito importantes e fazem parte da contratação, a gente não pode ignorar, Sim. principalmente dependendo do cargo e da atividade. Sem a competência técnica, a gente não vai conseguir alcançar o resultado.
mas o comportamental também é avaliado. E aí nós temos como fazer isso através de testes, entrevistas direcionadas, entrevista por competência. E aí, através disso, é possível fazer uma contratação onde você olhou para o perfil comportamental, olhou para a necessidade da empresa. Então, a gente começa desenhando, primeira coisa, o que essa pessoa vai fazer? Vamos fazer a descrição deste cargo. Quais serão as responsabilidades? Quais são as competências que ela precisa ter e habilidades para poder desenvolver ali? A gente até chama de competência e chama, vamos lá para o chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Ela tem conhecimento, ela tem habilidade, ela tem atitude? Porque às vezes eu tenho só um deles. Tá tudo bem, mas eu preciso desenvolver para ser competente. Então, olhando para esse conjunto de competências, eu vou avaliar se o candidato tem esse conjunto de competências. Pode ser que ele não tenha, mas a empresa vai ter a clareza do que ele tem para entregar e do que ele não tem. Então, qual é o cargo? É um cargo que vai exigir uma comunicação melhor? Então, eu vou olhar se esse candidato já tem essa competência de comunicação, se a empresa vai ter que desenvolver nele. Sim. E quando eu estou avaliando quem já está dentro da empresa, ele já está lá dentro. Então, de repente, a empresa fez uma contratação de alguém que não tem a comunicação desenvolvida, mas ele precisa disso para atuar. O que nós vamos fazer enquanto RH? Nós vamos desenvolver essa pessoa para que ela atenda à necessidade do cargo. Ou tentar deixar isso claro para ele. Olha, você está numa posição em que é necessário desenvolver essa habilidade para que você tenha uma performance que atenda. Sim. Vamos trabalhar isso, vamos desenvolver, ou não. Pode ser que ele não desenvolva, que ele não queira e está tudo bem. Mas essa clareza a gente consegue ter através da análise de perfil comportamental e dessas ferramentas que eu te falei. E nesse ponto, adequações também, vamos supor, de cargos, de funções. Às vezes você está com uma pessoa extremamente comunicativa, aplicando uma planilha no Excel, ficando quietinho o dia Que é inteiro. um desafio. E alguém que tem que usar o comercial, que está no telefone, ser uma pessoa mais introspectiva. Isso mesmo. Então, esses ajustes, só nisso, às vezes só no que já está ali dentro, é possível melhorar o desempenho da empresa sem novas contratações, Isso mesmo. até sem demissões, né? Você foi muito assertiva, é isso mesmo. Olhando para dentro da empresa, você vai encontrar esses perfis, até mesmo para a liderança, a gente vai encontrar talvez alguém que esteja ali com um perfil que a liderança necessita. Então, a gente vai desenvolver essa liderança. E é assim, eu sou muito adepta ao fato de que você desenvolve a liderança dentro da empresa. Uhum. Porque é muito mais fácil, a pessoa já conhece a cultura, conhece os desafios. É claro que para alguns cargos é necessário que você traga uma competência de fora e traga um líder de fora, porque ele vai também trazer habilidades novas, vai trazer conhecimento de mercado. Sim. Né? Mas quando a gente fala de pequenas e médias empresas, é muito mais fácil você desenvolver isso dentro da empresa, porque a empresa muitas vezes ela não tem como contratar um profissional que já tem todo o know-how, Sim. né? E está tudo bem. Ele vai ter o espaço dele, mas na empresa ela não tem, talvez, recursos, caixa para isso. Mas ela pode desenvolver isso dentro da empresa e ela vai estar em sinergia, o colaborador vai tendo também ganhos maiores, porque ele vai apresentando competências maiores até o dia em que ele consiga trazer tantos recursos para a empresa com o que ele desenvolveu, porque acontece isso, né? Porque quem paga o salário da gente é o que a gente entrega. Uhum. Então, se eu estou desenvolvendo, eu vou conseguir trazer também para a empresa recursos com o meu desenvolvimento, porque eu vou conseguir performar mais e isso vai ser, com certeza, incluído no rol de competências que é necessário ali para a empresa poder se desenvolver e ter mais clientes, fazer caixa e, a partir daí, se desenvolver e crescer. Perfeito. Para a gente explicar melhor esse termo protagonista, porque quando a gente entende, parece que todo mundo vai ser líder, todo mundo vai ter capacidade de mandar, todo mundo vai ser, porque assim, se todo mundo for protagonista, nossa, como que vai ser? Um querendo mandar no outro, um querendo... E eu queria que você desse a sua explicação de protagonismo, porque eu acho que nem todo mundo tem perfil para líder, nem todo mundo, né? Vai ter aquela estrela que a gente imagina quando a gente vê protagonismo, a palavra parece que todo mundo vai ganhar uma estrelinha e vai ser o melhor Virou ali chavão, dentro. virou chavão, né? Então explica um pouquinho pra gente esse termo na sua concepção. Eu acho que virou chavão e algumas pessoas têm até repulsa disso. Ah, protagonista, o que é isso, né? Então vamos lá. Eu gosto de usar uma tríade aqui, tá? Vamos dizer que nós temos na empresa um perfil de execução. Certo. O que é esse papel de execução? É a pessoa que vai executar o que tem que ser feito, vai cumprir aquilo que foi pedido, que é o mínimo, né? A gente é remunerado para isso. Sim.
e pronto. Vai ter o perfil consciente. Olha, eu estou aqui executando, mas eu estou vendo que tem necessidade de mais, eu estou vendo que um telefone tocou, algo que não estava no meu escopo. Estou enxergando aqui possibilidades de crescimento. E vai ter o protagonista, que ele executa, ele tem consciência e ele vai além. O que é esse ir além? Eu quero mais, eu quero brilhar junto. Eu quero fazer mais, quero crescer aqui dentro. O que eu preciso fazer? Eu estou entregando isso, mas isso para mim não é suficiente. Eu preciso ir além. Eu quero ganhar mais, eu quero ser melhor bem remunerado, eu quero alcançar novos voos. O que eu preciso entregar? Eu vou entregar, me diz qual é o próximo passo. Esse é o protagonista. Entendi. Ele sabe que ele pode entregar mais, ele vê a possibilidade e ele quer fazer isso e ele quer ir para esse lugar. E ele quer muito pela própria história também. Não É. só pela empresa que ele está, mas porque ele entende que ele não é só aquilo, ele consegue entregar mais. Isso mesmo. Ser protagonista da sua própria história, da sua Isso própria mesmo. São pessoas que são protagonistas. E tá tudo bem. Eu tô na execução. Quero ficar na execução. Eu não quero ir para esse lugar. Eu não quero o desgaste Sim. de ter que fazer outra faculdade, fazer um curso, aprender mais, aplicar aqui. Tá tudo bem. Qual é o problema? É quando eu tô no nível só de execução e falo, poxa, não tenho protagonismo. Eu acho que estou no protagonismo, mas você só executa aquilo para o qual você foi contratado, nada além. Você tem tantas habilidades e eu não estou enxergando essas habilidades porque quando você precisa fazer algo a mais, quando você precisa se posicionar, falar, entregar, você se limita a menos. Ou você entrega até menos do que você foi contratado, porque isso é muito comum. Nossa, eu quero um salário X, mas você não entrega nem como assistente, você quer ser analista. O analista, ele vai ter um papel de analista. Sim. Então, o papel de auxiliar, eu vou auxiliar. É diferente, são auxiliar, assistente, analista. Cada um vai ter ali Mas quando você não tem essa visão e você acha que é protagonista, aí é um problema. Porque eu só estou na execução achando que sou protagonista. Sim. Então, essa clareza a gente traz também para o colaborador. A empresa tem o papel de deixar e dar espaço para ele ser protagonista, mas o colaborador também tem seu papel de ter essa visão e se permitir, né? Porque tudo vai do que eu quero, do que eu permito. Porque a gente recebe muito aquilo interno de, eu me dou a mais, mas a empresa não reconhece. Existe os dois lados, não é? Existe a empresa que tem vários protagonistas e não está dando espaço para esse protagonista crescer, se manifestar e gerar outros resultados. E existe o que nem você falou, o que acha que entrega. Eu acho que muitas vezes a empresa não sabe como fazer esse trabalho de protagonismo e como desenvolver esse colaborador para esse lugar. Então, muitas vezes ela fala, eu quero fazer, mas eu não sei como que eu posso remunerar melhor, porque ela olha para o caixa, para os recursos. Eu não sei como premiar quem entrega mais. Eu não sei. Então, assim, e a gente tem aí CLT, que você. Puxa, é o mesmo cargo, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou olhar quem está entregando mais? Como que eu vou deixar isso claro? Então, existe uma dificuldade muito grande para as empresas, porque a maioria das empresas são formadas de pessoas que, tecnicamente, são muito boas, e a partir desse técnico muito bom, eu monto um negócio, monto um produto, um serviço, e esse serviço, esse produto é entregue com excelência. Só que aí eu tenho, quando eu escalo, a gestão das pessoas. E aí, enquanto empresário, eu me preparei para entregar um produto e um serviço, não para fazer gestão de pessoas. Porque a gestão de pessoas, ela envolve técnica, envolve conhecimento, envolve uma série de subsídios que talvez eu não tenha. Sim. E como que eu vou fazer isso? E ferramentas que também eu não conheço. Então, quando a gente fala de esse RH estratégico e do trabalho que a gente faz, é trazer talvez o que empresas que têm toda uma estrutura, um know-how, um RH muito estruturado, aplicando multinacionais para uma empresa pequena. Como que eu faço isso na minha empresa? Somos em 3, somos em 4 aqui dentro. Como eu vou fazer isso? E aí é onde a gente entra mostrando esse lado e deixando claro para todos, né? A empresa precisa ter rentabilidade para poder fazer tudo isso. Sim. Sem rentabilidade, não existe um bom serviço e não existe também um bom ambiente de trabalho. Então, as coisas caminham juntas. Essa clareza de papéis, né? Qual que é o meu papel?
Sim, eu acho que muito o que acontece é a empresa começa a crescer, tomar corpo, algum colaborador que tem mais tempo e, consequentemente, mais domínio sobre todas as etapas acaba se tornando um líder do setor, porque é obrigatório crescer, então vai vindo mais gente. Isso Essa mesmo. pessoa se torna um líder assim, meio que automaticamente, né? Sem às vezes nem preparo, sem nem entender se tem o perfil de líder, enfim. Quando você vai ver, aquela líder já não está dando conta daquele setor, está tendo muito problemas ou desavenças pessoais mesmo entre colaboradores ou entrega falha, mas isso não foi desenhado dessa forma. Eu acredito que é o que mais acontece nas É. empresas, porque a gente fala muito de empreendedorismo aqui e fala que o empreendedor no Brasil ele nasce ou porque ele perdeu o emprego, ele pega a rescisão do trabalho dele e empreende, resolve que ele não vai mais trabalhar para ninguém, ninguém se forma em empreendedor, ninguém Isso. no máximo passa no Sebrae, faz o plano de negócio e começa a colocar aquilo. E aí vai ganhando uma dimensão, vai crescendo o produto, como você disse, é entregue por excelência, com excelência, aquilo vai vendendo, Uhum. você vai tendo que, eu preciso mais de alguém aqui para produção, mais alguém aqui. Aí aquela que entrou com você no começo, você fala, fulano, você vai mandar neles aí porque você sabe todo o assunto. Mas não tem, como você falou, a clareza de cada Uhum. um que vai desempenhar. E eu fico imaginando na cabeça do empresário, né? Porque eu já passei por isso também, essa diferenciação de como eu vou colocar duas pessoas que aparentemente estão no mesmo nível, né? Uhum. Na CLT estão contratadas da mesma forma, mas eu vou deixar essa que é mais protagonista crescer, aparecer, beneficiar ela de alguma forma e a outra não, porque aí eu vou falar, mas a outra vai falar assim, eu tô aqui ao mesmo tempo que ela, por que, que ela tá ganhando mais do que eu? Então, é difícil até para o empresário Entender como ele vai fazer isso, né? entender como vai fazer isso. Eu acho que quando a gente começa, primeiro, avaliação de perfil, a gente vai olhar esses perfis. Ah, as duas têm perfil para essa vaga, as duas têm perfil para essa entrega. Eu desenhei essa descrição de cargo, onde está claro o que é responsabilidade, quais são as atividades, né, quais são as competências necessárias, e aí eu vou para indicadores, porque dentro dessa atividade, em qualquer atividade, eu tenho um indicador de sucesso Uhum. ou de insucesso. Qual é o indicador de sucesso? Eu atendo quantas ligações por dia? Eu sou uma recepcionista, Sim, vou dar sim. um exemplo bem, né, simples, uma recepcionista que faz agendamento. Quantos agendamentos eu faço por dia? Quantos agendamentos ela faz por dia? Eu posso premiar essa pessoa pelo indicador? Então, eu posso deixar claro o quanto você precisa crescer para se desenvolver e também chegar nesse indicador. Então, por mais que as pessoas se coloquem nesse lugar, olha, eu estou na mesma posição, ou eu estou entregando o meu máximo, quando a pessoa tem clareza do que está sendo solicitado para que ela entregue, ela sabe se ela está entregando ou não. Ela sabe se o indicador está sendo atingido ou não. Sim. Eu posso até me colocar e acontece, nossa, eu sou a vítima do mundo, mas assim, eu sei se eu estou entregando ou não, mas primeiro eu preciso deixar claro. Então, tem essa questão. Eu preciso esclarecer para o colaborador: é isso que eu estou esperando de você, é isso que o seu papel aqui dentro é esse. Essa clareza de papel, essa clareza de entrega precisa ter. Então, se o colaborador não tem isso, eu não posso cobrar dele, Sim. porque ele vai estar no escuro. Uhum. Eu acho que eu estou entregando o meu máximo e está tudo bem, né? Eu Uhum. estou fazendo tudo o que eu posso. Mas se eu não te dou essa ferramenta de, olha, é esse papel que eu estou esperando, é difícil. Então, tudo começa na contratação e antes da contratação, no que eu vou desenhar para esse contrato, né? Sim. Para essa vaga, para essa posição. E eu acho que esses indicadores que você falou, não quando o empresário é pequeno, eu imagino que tem isso, né? Como que eu vou. Quanto é um rendimento ideal para a minha recepcionista atender? Então, será que ela teria que atender quantas ligações? Mas a sua experiência também traz indicadores externos. Eu já vi uma vez, a gente conversou aqui sobre uma pessoa que estava ganhando, por exemplo, era para estar ganhando um salário, ela está contratada como assistente, mas no mercado, por exemplo, ela já está baseado em em dados É, do cargo, ela já está ganhando um salário de analista e ela está reclamando que ela está ganhando pouco pelo que ela está entregando. Então, trazer essa clareza para o empresário também de dados externos uhum, do mercado corporativo como um todo, né? Para que aquele empresário pequeno entenda, olha, realmente ela precisaria estar rendendo mais, nesse tempo que ela está, ela poderia estar, porque a gente mesmo como empresário às vezes não tem essa ideia de que eu contratei, ela está ligando para 5 pessoas por dia, ela
Ela tá dizendo que ela tá no máximo dela, né? Que é o máximo que Uhum. ela consegue. Mas será que isso dentro do mercado de trabalho é o padrão? São números É. que. A gestão de pessoas dá trabalho. É essa a E questão. como, né? E para o empresário que está envolvido ali com, com o produto final dele, sentar do lado, acompanhar. Eu faço, por exemplo, um trabalho de. Eu sou cliente oculto, muitas Uhum. vezes. Então, eu vou ligar, ou vou. Alguém da minha equipe ele vai fazer um contato e vai fazer um cliente oculto e vai entender como é que foi essa abordagem. Nós desenhamos para aquele papel um script de atendimento, uma forma de atendimento, e eu vou Uhum. testar se aquele desenho ele aconteceu ou não aconteceu. Então, eu estou te falando disso porque é a mesma coisa quando eu falo, vou sentar do lado e vou ver, mas espera aí, quanto tempo você demora em... Vamos fazer um cálculo. Então, isso tudo, essa demanda, você é engolido Sim. pela rotina. Então, quando você tem alguém fazendo esse papel, é muito mais fácil. Então, a minha ideia não é que só que seja eu essa pessoa, pelo contrário, né? Eu quero formar pessoas que saibam acompanhar esse processo, que tenham esse olhar para as pessoas, porque muitas vezes a gente falou aqui muito desse papel de vitimismo, mas tem muita gente boa no mercado que quer entregar mais, Sim. quer fazer. Também tem o lado do colaborador que, por onde eu vou? Tornei líder agora. Eu era muito bem tecnicamente, aí eu saio de um lugar onde eu tinha o status de ser o melhor e eu vou para um lugar péssimo, onde, como líder, eu não sei o que é liderar, eu não sei como é fazer gestão de pessoas. Não foi me ensinado. E me colocaram naquele papel. Olha que difícil. E eu Uhum. estou sendo cobrado pelo comportamento de A, B e C. Sim. E A, B e C são pessoas que pensam totalmente diferente de mim E e que eram meus muita. colegas até ontem. É isso que eu ia dizer, que muitas vezes agora estão te enxergando mal, porque, nossa, Virou puxa-saco. virou puxa-saco. É, exatamente. E aí você tá tendo que lidar com esse desconforto, né, de ego pessoal, de que, poxa, eu tive que ver a minha amiga subir a líder e eu tava aqui no mesmo andar que ela, e ainda lidar com os É, comportamentos de outras pessoas diferentes do seu. Para o líder, eu diria sempre: busca um mentor. O que é um mentor? Acho que em todos os momentos da vida você pode buscar um mentor. E eu sempre fui adepta a isso. Eu já passei por N situações, né? Eu hoje já tenho aí uma bagagem de tempo no mercado e quando eu precisei, eu não tive nenhum problema em buscar alguém que pudesse me orientar e que tivesse passado pelo processo que eu passei Sim. e que pudesse me ajudar com isso. Onde eu pudesse falar as dores que eu estava sentindo, o desafio que era aquilo, o quanto era difícil para mim. Eu não sabia como fazer, queria fazer. E aí, o fato de ter um mentor nesse momento, nossa, você. Puxa, não sou só eu que estou sentindo isso. Sim. Nossa, ela também teve dificuldade. Tive. Foi difícil? Foi. Chorei, chorei. Tudo que você está sentindo é normal, mas peraí, vou te mostrar o caminho. E aí, esse mentor vai poder te ajudar e falar: olha, esse é o caminho. Esse foi o caminho que eu fiz. Você pode seguir por esse, existem outras opções. Você pode aprender com isso. Sim. Então, essa experiência que você teve, que para você é o fim do mundo, nossa, tá todo mundo me achando um péssimo. Isso é bagagem. Em algum momento isso vai para você, ouro, preciosidade. Eu costumo dizer assim, experiências que acontecem ou o que eu tiro de algum lugar, nossa, isso é ouro, que precisa ser refinado. Sim. Então, as nossas experiências de vida, elas são ouro quando a gente sabe refinar e usar em favor de uma nova experiência, porque você não vai cometer os mesmos erros. Então, errar é muito importante. Quando eu Sim. erro, significa que eu aprendi. Com Então, o erro certeza. é um aprendizado. E então, para quem tem esse desafio de ser líder, eu diria: busque uma mentoria, busque ajuda, busque conhecimento. Hoje você tem muita informação e é tanta informação que você precisa Filtrar. selecionar para não se perder. Exato. Então, se você assiste muito podcast, se você assiste vídeo no YouTube, se você segue um mentor, se você lê um tipo de livro, escolha alguém que faz sentido para você, que você admira. E siga esse líder e siga essa mentoria, porque nem sempre a mentoria vai. Talvez você não tenha condições de pagar o mentor, Uhum. né? De remunerar o mentor, mas você tem hoje muita coisa, muito conteúdo de graça. Sim. Use esse conteúdo e tente aplicar na sua vida. Olha, aprendi isso, vou tentar. Você não tem nada a perder. Ficar parado é também uma escolha Com certeza. ruim, que não te Muito. leva a lugar nenhum. Então, o Sim. movimento traz para você essa mudança, aprendizado.
E eu acho que é legal a gente destacar, a gente já falou muito da análise de perfil comportamental aqui, mas trazer, bem nesse momento que você fala de se tornar líder e o que você buscar, é o autoconhecimento, né? A análise de perfil comportamental, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, Uhum. ela funciona para a empresa, porque ela entende se aquele cargo é compatível com aquele comportamento daquela pessoa, mas para a pessoa, ela traz essa clareza que a gente vem falando desde o começo, e eu acredito que é uma ferramenta de se conhecer para extrair o seu melhor. Eu acho que, não sei se você defende que tudo é treinável, né? Se é uma pessoa totalmente introspectiva, ela se torna uma comunicadora, porque é hábito, é treino, mas assim, eu consigo entender o meu melhor, melhorar aquilo e consigo pegar o que é pior, entre aspas, o que eu tenho ali de menos, de menor talento, vamos dizer assim, e desenvolver um pouco mais. Então, como que você traz essa ferramenta de autoconhecimento? Porque eu acho que para a liderança se conhecer é o primeiro para você poder conhecer o outro, né? Eu faço a mesma pergunta para a empresa e para a pessoa. Para a empresa, eu falo: o que você quer? Qual é o papel que você quer nesse perfil, nesse cargo? E quando eu faço uma análise de perfil com uma pessoa, eu faço a pergunta: onde você quer chegar? O que que você quer? Porque assim, você perguntou: tudo é treinável? O que você quer? Você quer treinar? A gente pode desenvolver e você pode treinar e se tornar assim um comunicador. Mas é isso que você quer? Você quer mudar totalmente as suas características? Você é uma pessoa analista, uma pessoa que gosta de olhar para dados, para números. Para você é muito importante fazer dupla conferência e dupla checagem de tudo aquilo que você tem na sua mão. E isso está muito dentro do seu comportamento diário. Você aprendeu a ver a vida dessa forma. Uhum. E isso é como você funciona. Você quer mudar isso, mudar para um perfil comunicador que é mais expansivo e quer manter isso? O que você quer desenvolver? Né? A gente tem nosso potencial de desenvolvimento, ele é ilimitado. Sim. Eu acredito muito nisso, ele é ilimitado, mas tem o limite de onde eu quero chegar e do que eu quero e as minhas crenças, né? É, as crenças são grandes impedidores dessa mudança. Quando eu tenho crenças muito enraizadas, dificilmente eu vou quebrá-las se eu não fizer um trabalho. Sim. Então, aonde você quer chegar? O perfil comportamental vai te dar essa clareza. Onde eu estou? Né? Eu estou num local, num perfil, num comportamento que é X, Y, Z. Né? Estou num comportamento analista, planejador, executor, comunicador, não importa. Mas eu admiro isso que eu sou, porque tem isso também, né? Às vezes eu vou olhar meu perfil, puxa, eu tô sempre olhando a grama do vizinho que é verde, né? Tá lá o Sim. vizinho querendo ter. Nossa, eu queria tanto conseguir ter essa capacidade de me tecnificar, de olhar uma planilha, encontrar dados, encontrar erros. Nossa, eu queria tanto me comunicar, eu quero ser aquela pessoa que, onde eu chego, as pessoas querem estar perto, porque gostam de me ouvir. Então, a ferramenta a análise de perfil traz essa reflexão. Olha para você, olha para as suas qualidades, para o seu potencial. Vamos admirar primeiro o que você tem? Eu Sim. trago essa reflexão, né? Você Uhum. precisa olhar aquilo que você construiu. A sua história é linda. Depende do ponto de vista que você vai olhar para ela. É a Sim. sua história. Ninguém viveu a sua história como você. Olha para essa história e admira essa história e admira o que você construiu com essa história. Mesmo que você tenha passado por grandes desafios na vida. Todo mundo tem uma história triste por trás, né? Se a gente for olhar, cada um aqui tem seu desafio. Você teve os seus, eu tive o meu. E eles nos construíram e nos trouxeram até aqui. Vamos Com olhar para certeza. isso, olhar para o meu perfil e, primeira coisa, admira aquilo que você tem e saiba usar aquilo que você tem. As outras competências podem ser agregadas, mas o que você tem é valioso, né? Sim. Todo ser humano tem algo muito valioso dentro de si, eu acredito muito nisso. Muitas vezes eu enxergo mais do que a própria pessoa, mas eu vou insistindo até que ela consiga olhar e admirar aquilo que ela tem dentro dela para entregar. Todo mundo tem. Eu Sim. não tenho dúvida disso, né? A gente é um ser aí cheio de habilidades. Então eu olho e vejo, nossa, tem um diamante ali. Nossa, mas tem um diamante. Quem tá vendo? Eu tô enxergando o diamante. Aonde? Nossa, ele pode fazer isso e... Mas eu preciso que também, você também acredite que tem esse diamante. Então, Sim. eu tenho um prazer muito grande de chegar numa empresa e olhar ali e falar, puxa, a pessoa não consegue se ver, mas vamos lá, vamos olhar. Quando eu abro o perfil, olha isso, olha isso, olha isso. É claro que ali também eu vou encontrar muitas coisas que podem ser desenvolvidas e vou mostrar. Eu vou mostrar também. Né? Sim. Olha, isso aqui não desenvolveu para o que você faz. Mas meu papel também é elucidar o que você tem de positivo
E que muitas vezes não enxerga. É. Né? Tem uma amiga que fala assim, também, já pensando na devolutiva do perfil, que devolutiva de perfil comportamental não é muleta. Também não é porque você não é um comunicador que você vai falar, nunca vou falar em público, nunca vou conseguir fechar uma venda, porque eu não tenho perfil de comunicador. Na verdade, acho que até vale a gente deixar mais claro pro pessoal, na verdade a gente tem 4 perfis, né? São divididos em 4 e todos nós temos os 4, certo? Só que Certo. 2 prevalecem aí nessa nossa essência, nesse desenvolvimento, ou tem até mais. A gente vai encontrar alguns testes e algumas questões que são preenchidas que você vai encontrar 3 perfis. Você vai encontrar 2 perfis. Você vai encontrar pessoas que não conseguem definir qual é o seu perfil. Mas nós temos os 4 dentro da gente, para quem está ouvindo e não conhece. Então, a análise de perfil comportamental, e eu sigo a análise de perfil da Solids Profiler, e a gente trabalha com 4 perfis: o executor, o comunicador, o planejador e o analista. Dentro desses 4 perfis, eu tenho os 4 e eu aciono os 4. Não significa que um deles não existe, mas existe aquele que prevalece, que predomina. E em percentuais, dependendo do percentual, eu vou ser inflexível. E aí, esse inflexível eu sou isso, não vou mudar isso, e é uma rigidez muito forte para fazer uma mudança de comportamento. E existem as pessoas que, por conta da história, o ambiente tem impacto, né? Vão mudar. Dependendo do ambiente, eu estou comunicador, dependendo do ambiente, eu estou mais executor e vice-versa. Como se fosse um perfil adaptado. Você teve que se adaptar àquela situação que você vive, àquele ambiente que você vive. Fui exposto tantas vezes que me tornei um comunicador. Tive tantas vezes que subir naquele palco e me apresentar e dizer por que eu estava ali. Tive que trabalhar tanto expondo um produto como vendedor que eu aprendi a me comunicar de uma forma onde o meu perfil agora de comportamento é comunicador. Então não é personalidade, é comportamento. O meu comportamento ele muda também de acordo com o perfil, com o ambiente. E eu costumo dizer que a análise comportamental não é só para a empresa e para o trabalho, viu? Ele salva até casamento, que eu falo que depois que eu e o Diego fizemos o nosso, a clareza é tamanha, o autoconhecimento é tamanho, que eu passei a entender que coisas que ele fazia não era para me pirraçar. Eu falo assim, né? Porque quando a gente não entende, até o amigo de trabalho, a gente fala assim, Nossa, ele me irrita. ele faz isso só porque ele sabe que eu não gosto. Uhum. É só para me irritar. E não é. Nós temos os perfis totalmente opostos, né? Eu sou uma pessoa comunicadora. É que as pessoas podem conhecer também como dominante, influente, estável e conforme, isso né? mesmo. Então Pelo eu sou a DISC. pessoa, pelo DISC, eu sou a pessoa influente e dominante e o Diego estável conforme. Então vocês imaginam um casal completamente oposto, onde ele, tudo é dados, tudo é número, para você fazer ele comprar algo, você tem que convencê-lo de que aquilo é extremamente bom. E eu sou a pessoa Olhou, do gostei. impulso, olhei, gostei, cliquei no comprar. Então, isso até no dia a dia da nossa vida, é entender que, poxa, mas por que ele está fazendo tanta pergunta? Eu preciso dar tanta resposta para ele tomar uma decisão, porque ele tem esse perfil, é nativo dele. E eu não preciso de muita pergunta. Isso é uma clareza, eu falo, um autoconhecimento tão surreal, porque melhora todas as nossas É relações. qualidade de vida. É qualidade de vida. E isso no trabalho, consequentemente, na época quando fizemos o nosso, fizemos da equipe também, que a gente atuava no estúdio. Então foi tão Você passou a libertador. se comunicar com todos os colaboradores de acordo com o perfil e eles começaram a performar melhor. É outra coisa. Então é muito transformador. E eu acho que para a gente, independente da empresa estar trazendo isso, né, como ferramenta para os colaboradores, acho que a gente, como pessoa física, teria que buscar entender como que a gente se comporta mediante algumas situações e tal, porque isso liberta a nossa vida, gente. Façam, porque é muito importante. Você falou de casais e eu já apliquei para casais e normalmente os casais que mais dão certo são esses opostos, né? Porque você imagina dois executores, os Sim. dois ali, porque o executor ele tem um lado dominante muito forte, você sabe disso, é uma Sim. executora também. E aí o marido também é executor. Então não funciona. Então esse ceder, esse espaço, vai acontecer das duas partes. Você vai deixar de comprar porque sabe que ele vai precisar dos dados, vai precisar do número, vai ter que estar com tudo em dia. Exato. Então, isso dá uma clareza na análise de perfil e em outras ferramentas, né? Eu falo da análise de perfil, mas existem tantas ferramentas. Buscar autoconhecimento é uma questão de sobrevivência. Sim. No passado, as pessoas elas eram reconhecidas
né, pela família, onde ela nasceu, pelo nível de riqueza. E isso era um garantidor de sucesso. Depois, nas empresas, quem indicava. E o mundo mudou. Hoje, o indicador de sucesso é o quanto você sabe fazer gestão das suas emoções. Você chega mais longe se você sabe fazer a gestão dessas emoções e você se conhece e sabe se relacionar com o outro, conhece o Uhum. outro. Então, é uma questão de sobrevivência hoje, você ter esse conhecimento, você saber como você se comporta em N ambientes. Então, autoconhecimento te leva para um lugar de sucesso, não só profissional, mas na vida. Sim. E hoje as empresas falam muito que se contrata não pela habilidade técnica, mas pelo comportamento. Porque senão você vai demitir pelo comportamento, porque o comportamento da pessoa, os valores, como ela se porta, né? Você não treina necessariamente. Se a pessoa, vamos dizer assim, se é um mau caráter, ele vai continuar sendo um mau caráter. Muito difícil ele ter essa mudança. Agora, a habilidade técnica é algo treinável, né? Você vai pôr naquela função, você explica, a pessoa pode aprender e tá tudo certo. Então, você consegue que ela cresça naquela habilidade técnica. Mas o É, comportamento é algo fundamental de você saber a raiz daquela é, pessoa, né? Você falou de algo, não querendo fugir do assunto, mas que é importante, eu acho que a gente esclarecer, né? Quando você fala de valores, é muito importante essa clareza também de valores internos. Então, eu, enquanto ser humano, eu tenho aquilo que eu não abro mão. Existem coisas que eu não vou negociar. Eu não vou negociar e eu preciso saber o que eu não vou negociar. Sim. E uma empresa também tem seus valores e existem coisas que ela não vai negociar. Você falou, eu não diria um mau caráter, mas tem ali perfis que dentro de determinadas empresas vai ser necessário. E a empresa fala, olha, nesta empresa a gente vende um produto que eu não tenho tanta clareza, eu não dou tanta clareza pro consumidor. Eu não atendo uma empresa assim, graças a Uhum. Deus, né? Mas assim, Sim, pode ter esse local. sim, E aí vai funcionar uma pessoa que concorda com isso, sim. tem esses valores. Mas aí se eu tenho uma empresa eu tenho uma empresa que o cliente fala assim, nunca é errado fazer o que é certo. Isso é tão forte. Ele Sim, tem uma placa enorme escrito na porta da empresa, nunca é errado fazer o que é certo. Ele assume o compromisso de nunca deixar de fazer o que é certo. sim, E quando você faz isso, você fala em todas as relações com o seu cliente, aonde você poderia ter uma vantagem e você não vai ter por conta disso. exato. E ele assumiu esse risco e coloca essa bandeira. Então ele vai contratar pessoas que concordam com essa bandeira. Então quando eu sei o que eu vou negociar isso, eu não vou negociar isso. Então eu não posso entrar numa empresa que vai pedir para mim falar alguma coisa que eu não concordo ali, né? Que eu acho que pode estar tirando alguma coisa de alguém ou deixando. Sim, Então, ótimo. E a mesma coisa a empresa. Então, ter clareza de quais são os meus valores. Eu gosto de liberdade, eu não negocio liberdade. Eu gosto de ter, puxa, hoje eu estou num lugar, amanhã eu estou em outro. Então, eu vou trabalhar numa empresa onde eu sei que eu vou trabalhar X horas, vai funcionar assim. Eu vou abrir mão, então, desse valor, porque eu já uhum, estou assinando um contrato que me diz que eu tenho que cumprir isso. sim, Então, eu preciso saber quais são os meus valores e quais eu vou negociar. E se eu tiver que negociar, por que que eu vou negociar? Ah, porque nesse momento, para mim, a estabilidade financeira é mais importante do que o meu valor de liberdade. sim, E tá tudo bem, eu não vou depois culpar essa empresa porque, nossa, agora eu não tenho a liberdade que eu tinha quando eu estava trabalhando em tal lugar XYZ. Você abriu mão desse valor quando você assinou o contrato. E vice-versa, a empresa também, poxa, contratei uma pessoa que ela vai ser móvel, vai atuar em vários locais. Essa clareza precisa ter para todo mundo. não, com certeza. E às vezes a gente vê numas pequenas coisas. A gente costuma dizer que o Brasil é o país do jeitinho, né? As pessoas sempre têm uns departamentos que dão um jeitinho nas coisas. E o valor, ele é algo que fere tanto a gente quando ele é oposto ao que a gente acredita, que às vezes para uma pessoa, para uma recepcionista, atender uma pessoa que não tem vaga na agenda daquele médico, mas é a fulana de tal. Então a ordem é que se for fulana de tal, a gente vai passar na frente e vai atender ela em 5 minutos. Ela pode fazer isso como a executora ali e agendar. Mas aquilo pode doer tanto nela de uma forma de falar assim, mas eu passei na frente da dona Maria, que precisava tanto, e falei para ela que não tinha vaga, mas para fulana, porque é uma autoridade, eu tive que falar que tinha vaga. É uma besteira, né? Você vai falar que está errado agendar a fulano ou a ciclana?
A Não empresa tem errado determina, e não tem certo. certo e Tem errado. tem o que vai funcionar para aquele local, para aquela empresa. Exato. Só que para ela, às vezes, gerou um desconforto tão grande de ter falado aquele não, ou de ter falado aquele sim para um agendamento. É sobre isso que a gente está falando. Até quando você está disposto a abrir mão de seus valores e sentir essa dor por aquilo, porque às vezes, como você disse, temporariamente eu preciso, aquele recurso financeiro vai ter que falar mais alto do que os meus valores, vamos dizer assim, mas isso vai incomodando e parece que é uma pulguinha ali que vai todo dia, e aí chega uma insatisfação no local de trabalho, porque aquilo não te agrega, aquilo está fazendo você agir de forma que não condiz com o que você acredita. Foi ótimo esse exemplo que você deu, porque a gente precisa também olhar, porque tem coisas que são crenças. Uhum. Existem coisas que são valores e existem crenças. Eu preciso também saber definir o que que é uma crença minha e o que é um valor. Por exemplo, vendas. A gente foi ensinado a vida inteira que quem vende está enganando. Uhum. Eu não gosto de venda. Ah, não, não. Eu faço menos vender. Mas quem te falou que quando você vende algo, você está tirando de alguém? Então, assim, é uma crença. É uma crença. Porque vender, na essência, a gente vende o tempo inteiro. Até para o marido da gente. A A gente gente vende vende uma ideia. vende uma ideia, vende um perfil, vende quem eu sou. Quando você fala de você, você está vendendo uma imagem. É o Sim. tempo todo vendendo. Quando você tem o real interesse, a real intenção ali de fazer um negócio que é bom para aquela pessoa e bom para você também, aí você não está manipulando. Manipulando é quando eu vou tirar algo, quando só é bom para mim, mas se é bom para você, não é manipulação. Uhum. É bom para você. Eu tô aqui, né? Quando eu vou fazer uma entrega de análise de perfil, muitas vezes, puxa, nossa, eu vou lá, será que a Edna vai fazer? Eu estou ali entregue para que aquela pessoa saia dali totalmente com clareza total do que aquele teste pode transformar a vida dela, do resultado. E realmente, a minha intenção naquele momento, eu não penso nem na empresa. Eu penso naquele ser humano que está ali. Então, assim, mas se a pessoa chegou com uma crença de que ela, nossa, a Edna está olhando para a empresa. Ah, pronto, acabou. Ela não vai Sim. conseguir absorver. Então, nós temos muitas crenças enraizadas, né? Que a gente aprendeu assim, e sou assim, a síndrome da Gabriela, e que a gente precisa também olhar. Então, autoconhecimento vai te dando clareza disso, né? Com O que que é certeza. crença, o que que é valor, o que que sou eu, o que é o que eu aprendi, que eu posso reaprender. E isso é maravilhoso, né? Sim. Porque a gente está o tempo todo se redescobrindo, se reinventando. Então, e que bom que a gente pode mudar, e que bom que a gente não é a mesma pessoa que era 20 anos atrás. Eu me sinto muito mais feliz em ser quem eu sou hoje do que quem eu era. Com certeza. E isso é o maravilhoso do ser humano, né? Então, quando eu falo que eu sou apaixonada por pessoas, pelo ser humano, essa possibilidade de transformação que a gente tem, de ser uma pessoa melhor hoje do que a gente era ontem e amanhã também. Então, de não ser a mesma coisa sempre, né? Porque que chato seria Que, isso. que chato Então, eu seria. acho que isso é maravilhoso. E Deus nos permitiu ter essa capacidade imensa de ser várias pessoas em uma e de mudar e de se transformar e de ser melhor. E autoconhecimento permite isso, você sair de um ponto A para um ponto B, né? Com Porque você certeza. tem no que medir. Se eu só vou levando a vida, eu vou medir com o quê? Eu não, o que que você pensava? Nada. O que que você fazia? Nada. Fui levando. Fui levando, fui levando. E aí pode chegar uma maioridade aí, né? Uma melhor idade, talvez arrependido de não ter se feito perguntas, né? Se feito análises, porque você pode procurar terapia, você pode procurar ajuda, mas você precisa também fazer perguntas para você mesmo. Com Por que que eu certeza. ajo assim? Exato. Por que que eu faço assim? Tem uma frase que você disse para mim que é: talento é algo que você usa onde você está. Eu Ah, acho que vem bem a calhar nesse momento, porque quando a gente está vivendo, você falou aí da gente viver e não parar nem para pensar o que está acontecendo, hoje a sociedade vive no automático, eu falo. Quando você vê, você está se lamentando que é segunda-feira e vibrando que sextou, né? nossa, horrível É, isso. e aí você vai, pô, passou mais uma semana, É. né? O que que você fez? E muitas vezes eu já ouvi isso, de que eu não vou me dedicar nesse lugar aqui, porque não me valorizam. Então, o dia que eu for reconhecida, eu entrego todo o meu talento.
E aí, a sua frase, talento é algo que você usa onde você está. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ó, vou até mais profundo. Eu faço algumas dinâmicas e eu aprendi algo e eu uso sempre. Tem um lugar que está cheio de talento, lotado. É o cemitério. Por que que eu digo isso? Porque talento não é algo para você guardar, é para você usar. E aonde você está. Porque você aumenta o talento à medida que você usa, ele cresce. Então, se você tinha talento desse tamanho, você usou, ele expandiu, cresceu. Sim. Nossa, eu tenho talento para fazer planilhas, para análise. Quanto mais você fizer, mais talento você vai ter. Exato. E às vezes a gente guarda esse talento para o dia que eu estiver no lugar, na posição ideal, no lugar ideal. Ou na minha empresa. Quando eu abrir a minha empresa, que eu vou mostrar todo o meu potencial para as pessoas. Eu diria, invista no CPF antes de investir no seu CNPJ. Porque se você investir no seu CPF, você vai ter mais competências, mais habilidades, e o dia que você tiver com o seu CNPJ, você já desenvolveu. Se você deixar para o dia que o CNPJ for aberto, pode ser que você não tenha o tamanho do talento necessário para manter o negócio. Sim. Né? E investir no CPF é isso, meus talentos crescem e nem todo mundo vai ser empresário, está tudo bem, mas enquanto CPF, enquanto profissional, eu cresci, eu desenvolvi meus talentos, minhas habilidades cresceram, eu fui para uma outra oportunidade, e na outra oportunidade, tudo aquilo que eu construí ali, onde eu talvez achei que ninguém me valorizava, eu vou colocar em prática, porque eu já estava fazendo, eu já sou essa pessoa, eu não espero o dia, né? Isso é para tudo, né? Eu quero ser um profissional. Como é que você se vê sendo esse profissional? Que roupa você usa? Né? Como você se posiciona? Como você fala? Como você trata as pessoas? Começa hoje. Não espera o dia. Começa agora. Começa a agir como você quer ser hoje. A se vestir, a pensar, a andar com pessoas que pensam como você, porque existem inúmeras pesquisas que indicam que você é a média das pessoas com quem você convive. Sim. Puxa, estou num ambiente em que ninguém que eu convivo eu admiro. Podcast, YouTube, livro. Conhecimento ele está disponível hoje muito mais do que antes. E até por isso as relações mudaram, né? As empresas saem desse lugar onde existia hierarquia vertical, Uhum. né? E passou a ser muito mais horizontal, onde as pessoas conseguem, dentro ali daquele ambiente, ter trocas, independente do cargo, da posição, né, da hierarquia. Quem está em todas as posições pode contribuir para o protagonismo, né? Pode contribuir ali para a empresa. Então a ideia é use o seu talento e você vai com certeza ter muito mais ganhos e benefícios do que se você deixar ele guardado. Ele guardado ele não vai crescer, ele vai diminuir ou vai ficar ali limitado a um número. Quando você usa, ele cresce. A gente não pode generalizar, mas existem muitas pessoas que têm aquele pensamento de eu estou trabalhando para ele crescer. E eu sempre, lógico, eu não tenho uma carreira de funcionária CLT, sempre fui empresária e empreendedora desde sempre, mas eu sempre pensei com a ideia de que eu estou trabalhando para o meu crescimento. Em tudo que a gente se envolve, em qualquer projeto, mesmo prestando serviço e sendo empresária, cada projeto me soma como uma base de vida e eu vou agregando aquilo no meu repertório. Eu falo que a primeira vez que eu dei aula de fotografia durante 3 anos, mais ou menos. A minha primeira turma, eu falo, coitada. Porque foi minha cobaia. Eu tinha muito conhecimento, eu não duvidava do meu potencial para entregar uma aula de fotografia. Já fotografava há 15 anos, mas como professora, era a primeira vez numa sala de aula, então eu falo, coitado deles. Por quê? Com eles eu tive que aprender a dar exemplos que eles me compreendessem, porque até então eu era uma executora, eu ia lá, fazia foto e tinha a melhor foto lá. Mas como passar isso para a cabeça de outras pessoas, para o entendimento de outras pessoas? Então, aquilo me somou a aprender e ensinar. Né? Então, eles sofreram um pouquinho. A última turma foi muito mais beneficiada. Foi porque eu sou uma soma. Cada um me ensinou uma coisa que eu fui trazendo para os demais. E vou, como você falou, expandindo. Meu talento ele foi aumentando. Então, eu era uma professora pequenininha, que cheguei na sala de aula cheia de boas intenções, mas não tinha didática ou não tinha aquele método
que eu falava assim, tá, eu levei 3 vezes para fazer um exercício ser compreendido, 3 técnicas diferentes. Por Mas você quê? testou. Para mim era muito claro fazer aquilo. Aí eu falava, é só fazer isso, isso. Aí ele, nada, não funcionava. Assim, não funcionava. Eu fui fazer 3 métodos diferentes de ensinar aquilo. No terceiro eu falei, deu. Agora Já era uma pegaram. professora. E aí, não, era, mas eu falo assim, era uma professora pequenininha e saiu uma professora muito maior. Então, essa questão de se dedicar, não pense que é para o empresário. A gente ouve muito, eu estou trabalhando para encher o bolso dele de dinheiro. Não, você está trabalhando para receber pelo que você foi contratado e para se aprimorar e para crescer, porque amanhã você pode dar um salto, você pode subir mais um degrau, ir para uma outra empresa que te dá outras oportunidades, e essa é a nossa, o saber onde quer chegar, porque a maioria não sabe, como você já falou, né? Nem tem essa. A gente fala muito de plano de carreira na empresa, né? Qual é o plano de carreira aqui? Eu entro aqui, eu vou sair aqui, eu tenho para onde crescer, mas às vezes a gente mesmo, como empregado, como colaborador, não tem um plano de carreira para a gente, nem a gente sabe onde a gente quer chegar, né? Não está construindo isso fora, né? Às vezes passamos uma vida inteira trabalhando em vários lugares, picados e sem buscar esse conhecimento. E aí, nessa empresa, eu quero que toda a minha vida seja resolvida porque eu passei por. Espera aí, o que que você construiu até agora, né? Eu digo que reputação é uma coisa que você constrói todo dia, um pouquinho todo dia. Não é na hora que chega a oportunidade. Então, não dá para a hora que tem lá um cargo, puxa, vou me inscrever lá e, né, vamos ver se vão me dar chance. Qual foi a reputação que você construiu até aquele momento? E essa reputação passa pelo seu comportamento, pelas suas habilidades técnicas, pelas suas habilidades do dia a dia de lidar com pessoas, né? Porque como eu me relaciono, as relações são importantes. Situações que não necessariamente têm a ver com a sua função, né? Mas como você reagiu a diversas situações ali. Isso mesmo. Então, assim, às vezes o líder ele é eleito não pela empresa, Uhum. pelos colegas. E aí tem 2 tipos, né? Tem aquele que é eleito pelos colegas porque ele é a bola da vez, ele brinca com todo mundo, e tem aquele que é eleito porque ele já é a pessoa que, quando acontece um problema, assume o problema e fala, pessoal, vamos nos organizar. Espera aí, você faz isso, e aí nasceu um líder. Uhum. Porque naquele momento, ele foi quem teve sangue frio para tomar a decisão que precisava tomar e Sim. para agir onde precisava agir. Claro, vai precisar desenvolver, mas teve a postura de líder. Então, isso dessa reputação sendo construída ao longo da vida, eu fui CLT, então eu posso, né, Sim. muitos anos, e eu me lembro que quando, a primeiro lugar que eu trabalhei, eu pensava assim, puxa, eu trabalho, né, tão bem, a gente sempre acha que trabalha bem, né, depois de uns anos a gente vai ver, estava muito longe de ser bom, a régua aumenta, mas alguém vai ver, alguém vai olhar para você e falar, puxa, você é diferenciado. Então, quando eu me tornei líder, eu começava a observar em alguns lugares alguns comportamentos e via alguém trabalhando muito bem, eu falava, olha, se um dia você sair daqui, pode me procurar. Porque eu olhava e via ali alguém que estava entregando mais do que a média. Sim. Então eu comecei, aquilo que talvez eu esperava que fizessem comigo, eu comecei a fazer. E comecei a dar oportunidade para pessoas que talvez eram improváveis, Uhum. mas que na média onde eles estavam eram diferenciados. E eu comecei a contratar olhando por esse lado também. Era um local onde eu tinha que fazer muitas contratações mensais, assim. E eu olhava e falava, puxa, olha essa pessoa. Ia no mercado, estava atendendo bem. Acho que tem perfil. Sim. Então, assim, eu tinha 28 anos, há muitos anos atrás. Não vamos entrar nesse quesito. Mas eu fazia isso porque você consegue perceber o diferente, né? E a gente está sendo observado. O tempo Embora todo. a gente fale assim, ninguém me valoriza, ninguém está me vendo. Não, estão vendo. Está. E se não o líder ou o dono da empresa não está, às vezes é uma pessoa que realmente não está pronta para enxergar esses talentos, mas alguém do teu lado, como era o caso da Edna ali, que não era alguém tão distante, em termos, né, de cargo, vamos dizer assim, mas estava observando. E isso vai refletindo. Ele vai, olha, fulano, eu tenho uma indicação, porque quando eu trabalhava, fulano trabalhava dessa forma, eu acho que pode somar aqui. A gente nunca sabe o dia de amanhã, a posição que a pessoa que está do nosso lado vai ocupar amanhã, e que isso já reflete a forma como eu a tratava no dia a dia, já pode refletir numa boa indicação amanhã. Sim. Eu vou voltar um pouco.
você falou do final de semana e eu acho tão importante a gente falar disso, porque eu até, há poucos dias, né, eu ouvi uma pessoa falar sobre isso e me chamou a atenção. Por quê? Esse desligar o botão na segunda e ligar na sexta, ele é tão sério, ele é causador de tantos males, porque a vida está aí para ser vivida, né? E você pode ter vida no seu trabalho, você pode ter vida onde você estiver. Isso de, ai, aqui eu não vivo. Gente, são horas preciosíssimas da sua vida. Viva onde você estiver, né? Encontre. Se você está no local errado, se você acha que este não é o seu, procure o local. Nem a empresa merece, nem você merece isso. A empresa não merece que você desligue o botão na segunda-feira e ligue na sexta. Então, assim, eu vou só entregar e não vou viver aqui dentro, né? Eu vou esquecer quem eu sou. E você também não merece isso. Você merece viver. Então, encontre um lugar onde você pode viver a sua vida trabalhando, encontrar prazer no seu trabalho. Todos os dias serão bons? Não. Você vive todos os dias bons, Priscila? Não, lógico que Também não, ninguém vive. Só que a gente precisa encontrar propósito, né? Uma razão para estar ali. Sim. Que seja a sua família, que seja, não importa, que seja as pessoas que estão à sua volta, o que você está entregando, acreditar no produto, acreditar nos valores, acreditar na empresa, acreditar no cliente que vai receber aquele produto, aquele serviço. O cliente precisa de alguém que atenda ele sorrindo. E que bom que é você essa pessoa. E que você pode entregar um sorriso. Talvez você é o único sorriso que ele vai ter durante a semana toda. E você vai ser essa pessoa. Olha o grau de importância que tem a sua atividade. Então, não existe atividade menos ou mais importante. É a que você está fazendo, é a mais importante. Para quem está sendo atendido ou para quem está recebendo aquele, a sua é a mais importante. Então, se você não encontra esse local onde eu consigo ser feliz e não preciso desligar, busque. Mas não faça isso com você, com a sua vida, com seus dias, nem com a empresa. Até porque a gente muitas vezes passa mais tempo da nossa vida nesse ambiente, fazendo essas funções, né? Pela cultura que nós temos de trabalho ali de 8 horas por dia, do que às vezes com a nossa própria família, do que fazendo nossas atividades prazerosas de casa, vamos dizer assim. Eu brinco nas palestras que a gente faz de empreendedorismo e tal, eu falo assim, olha, eu até aceito CLT falar que odeia segunda-feira, mas empreendedor, porque a gente vê até empreendedor postando assim, ai, segunda. Gente, se você que empreende não tem um produto na mão que te enche os olhos e fala assim, bora para mais um dia. A gente costuma dizer que empreendedor tem que odiar feriado, que ele é prolongado então, porque assim, a gente tem Deixa de essa produzir. ânsia de fazer com que o nosso produto chegue a mais pessoas. De que a gente entende que aquilo resolve a vida das pessoas, né? E a gente falou de venda lá atrás, a crença sobre venda, e se tudo não der certo na vida, meu filho só não pode virar vendedor, né? Aquela coisa, vendedor de loja, que vende até a mãe. A venda tem muita crenças, né? Mas se a gente não tiver esse prazer de falar assim, eu soluciono a sua vida com o meu produto, né? Se você precisa de um sapato, se você vende um sapato, ela vai usar aquele sapato, seja para o conforto do dia a dia, seja para o casamento dela. Aquele sapato, você é um vendedor de sapato, mas aquele sapato, aquele produto tem um momento na vida daquela pessoa, né? Então, tudo tem a devida importância. E a gente, quando é empreendedor, a gente fala assim, poxa, eu quero que mais pessoas se conectem com o meu produto porque eu acredito que ele transforma a vida daquela pessoa e não porque eu vendo. É uma relação de troca, eu te ofereço um benefício, você vai me oferecer dinheiro em troca disso. Mas é tão gratificante entender que o seu produto resolveu a vida daquela pessoa, ajudou, né, em parte dela, uma dor, enfim. E aí liga muito com isso que você falou, que não tem posição insignificante nesse mundo, né? A gente, quando fala de posicionamento, fala muito isso. No que você está fazendo, você tem que ser, a sua entrega tem que ser a melhor, tem que ser, não importa. A gente sempre fala, depende da tia do café, da mesma forma que a gente depende do CEO da empresa. Né? Se ela não chega para fazer o cafezinho, deixar todo mundo acordado, ligado e feliz, né? Não, as coisas não fluem. Então, todos têm o seu papel. Agora, ela, só porque ela faz o café, ela acha que ela vai ser menos importante do que a decisão de qualquer outro ali dentro. Então, eu acho que toda pessoa tem sua importância dentro da corporação ou dentro da sua empresa. É só tentar
extrair essa essência de que é por mim também, é pelas pessoas que eu me conecto, não é só pelo dinheiro que eu estou recebendo no final do mês, né? Essa conexão. Bom, a gente já falou muito aqui. Tudo, Se né? deixar, a gente vai falar mais 2 horas, porque assunto bom é assim. Eu queria que, antes de você deixar sua mensagem final aí para os colaboradores, para os líderes, principalmente para os líderes, eu acho que é o que você mais atua hoje, né, na formação de líderes, no trabalho com eles. Mas antes de você deixar essa mensagem, essa reflexão, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque a sua marca tem toda uma essência, né? Que a Edna, ela tem uma marca que é trabalhada, que é a vida, desenvolvimento humano e organizacional. E eu gosto tanto do significado, gosto tanto do porquê esse nome. Nós já falamos isso em off, apesar de ser um nome comum, a palavra ser comum, né? Mas ela tem todo um porquê. Então, explica um pouquinho a vida e como que funciona. Tá, vou explicar. Bom, a insistência com esse nome, né? Porque eu fui muito insistente com o nome, com o logo, com o que eu queria transmitir. A Pri sabe disso, ela me ajudou na formulação da marca. E para mim, vida é vida. Vida é o motivo da gente estar aqui, né? Então, quando eu escolhi esse nome, eu pensei no que eu queria levar para a empresa, no que eu queria levar para as pessoas. E aí é sobre isso, eu quero levar vida, quero que as pessoas vivam, né? E eu acho que é possível ser feliz, é possível viver também dentro do ambiente corporativo. E o significado ali da árvore, porque tem a árvore da vida, que tem toda uma simbologia em cima também, mas é sobre isso, é sobre levar vida aonde eu for, né? Eu quero levar vida. Sim. E através de ferramentas, através de conhecimento, através da busca que eu tenho, porque eu também não paro buscando ali conhecimento, e é o tempo todo, porque o mundo está girando e a gente precisa acompanhar essa busca, mas eu quero levar vida aonde eu for. E a vida tem esse papel de levar vida para dentro das organizações. Não que não exista, mas levar a plenitude dessa vida, né? A gente pode ser pleno. Então, quando eu falo isso, que todo mundo entenda que é simbólico, mas no sentido de por que não ser pleno fazendo aquilo que eu estou fazendo agora? Por que eu vou esperar o dia? Eu vou viver agora e vou levar vida agora. Então, o objetivo da vida é esse: é levar vida para dentro das empresas, dentro das organizações e da vida das pessoas também, de cada indivíduo que tiver contato com a análise de perfil, com as ferramentas que a gente leva. Perfeito. E eu acho que não tem como não dar resultado quando colaboradores, líderes, gestores vivem o propósito, né, que tem ali, cada um no seu lugar, e somam aquilo para entregar para outras pessoas. Então, não tem como não ter resultado aplicando isso, né? Uhum, Saindo desse automático, começando a viver com intensidade todos os dias e aquilo que é. você. Tem esse resultado e tem o resultado que eles vão ter na vida pessoal também. Então, o que Sim, eu vejo, né, e assim, eu posso falar um pouco, testemunhar um pouco disso. É claro que, com certeza, isso não vai atingir todo mundo e está tudo bem, mas o que eu vejo e o que eu recebo de retorno é que, assim, eu mudei como pessoa, meu marido notou que eu mudei, meu filho, minha filha, porque eu passei a olhar para eles com outro olhar, eu passei a olhar para mim também de outra forma. Então, a ideia é não só mudar dentro da empresa, por isso que é vida, sim, né? Você muda a sua vida quando você se conhece, quando você começa a aplicar certos conhecimentos que estão aí, gente, com para certeza. todos. Um ambiente melhor lá na empresa vai te proporcionar chegar em casa melhor também, Sim. ter uma vida mais saudável com filhos, com os familiares. Então, tudo isso vai proporcionar um ciclo melhor de vida, Uhum. né? Então, vamos lá, deixa sua mensagem para os líderes, para as pessoas que estão hoje dentro das empresas e às vezes estão incomodadas com algo, não tão, acho que não estão entregando, ou acham que não são valorizadas, como a gente falou muito aqui. Pela sua experiência de como você chega nas empresas hoje, está vendo o cenário, né? O que você deixaria de mensagem para esses líderes, colaboradores ou gestores? Dê o primeiro passo, né? Dê o primeiro passo. Qual é esse passo? Cada um tem o seu passo para dar, mas você precisa dar um passo. Ficar parado não vai mudar. As coisas vão continuar como foram ano passado, como foram anos. Se você der um passo, os outros passos vão chegar junto.
né? Então, dê o primeiro passo. Se o primeiro passo é buscar um apoio, um auxílio, é assistir algo, é ler um livro, eu não sei qual é o seu primeiro passo, né? Eu sei qual foi o primeiro passo que eu dei lá muitos anos atrás para buscar esse conhecimento e para me tornar uma pessoa melhor. E, consequentemente, aí chegou o trabalho, que é o que eu faço hoje, mas dê o seu primeiro passo. Então, se for ler um livro, assista um livro. Se for assistir um podcast como esse, assista, aplique, que as coisas vão acontecer. Dê o primeiro passo. Acho que essa é a mensagem. Perfeito. Edna, adorei bater esse papo com você, foi incrível. Como eu disse, a gente ficaria aqui horas conversando, porque o assunto é gostoso da gente lidar, a gente aprende muito com isso. Então, tá mais do que provado aqui no que ela faz a diferença, né, na vida das pessoas. Muito obrigada. Continue impactando as pessoas, impactando as vidas, né, com a sua empresa, com a sua marca, com o seu jeito de levar essa cultura, essa liderança, essa gestão tão mais leve, tão mais humana. Eu espero que você impacte aí várias empresas que estão aí com desafios do dia a dia e que possam chegar até você para deixar tudo mais pleno, para a gente viver essa vida plena, como você disse. Muito obrigada pela sua presença. Se quiser mandar um beijo para alguém, agradecer alguém, esse é o momento também. E eu agradeço muito a sua participação aqui. Eu que te agradeço, Pri, por ter, né, aberto esse espaço para que mais pessoas saibam o que é análise de perfil, o que é o trabalho que pode ser feito dentro da empresa, não só por mim, tem muitos profissionais realizando esse tipo de trabalho e estão abertos para isso. E meu agradecimento vai, em primeiro lugar, para Deus, né? Que sempre esteve comigo em todos os passos que eu dei, para minha família, para meu marido, meus filhos e para quem caminha junto comigo, né? Meus clientes, parceiros que estão ali do lado e que abraçam essa ideia, né, de transformar vidas. Todos eles, em algum momento, me ouviram falar sobre isso e quiseram que eu fosse até lá mostrar como era isso, esse desenvolver pessoas, né? Sim. Então, eles são grandes parceiros nesse projeto que não é só meu, é deles também. Perfeito. Gente, muito obrigada pela sua audiência em mais um episódio. Se você quiser participar desse programa também, se inscreva, tem um link abaixo do episódio. Se você faz a diferença na vida de alguém, eu tenho certeza que sim, porque como nós falamos aqui, todos nós fazemos diferença. Venha participar, venha contar a sua história, eu vou te receber aqui. Um beijo, até o próximo programa.